Queridos alunos, neste vídeo você verá algumas imagens cruéis que muitas pessoas preferem não enxergar, mas se trata de fatos reais, aconteceram no Brasil por mais de 300 anos. Seres humanos sendo tratados piores que animais, sem direito algum à liberdade. É fundamental conhecermos esses fatos para entendermos a dívida que temos com essas pessoas que construíram o Brasil com sangue e suor. Foram arrancadas dos seus países, das suas culturas, das suas famílias, para servir a um país que tanto os maltratou. Vamos pensar que enquanto nos chocamos ao nos deparar com algumas imagens, essas pessoas viveram essa brutalidade. Crianças que nasciam escravizadas e muito menores que você trabalhavam e sofriam a realidade da escravidão. Veja com olhar crítico, responsável por tornar esse mundo mais acessível a todos os seres humanos com as mesmas oportunidades. Do lado de lá do Atlântico. O continente africano é muito grande. Ele é ocupado por diferentes povos com hábitos, costumes e idiomas distintos, além de uma cultura muito rica e diversificada. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é o único continente situado em todos os hemisférios da Terra, norte, sul, leste e oeste. Isso acontece porque ela é cortada ao mesmo tempo pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. O continente é um mosaico de nações, povos, costumes, religiões. Em termos políticos e de desenvolvimento, há muitas diferenças, resultados de um tipo de colonização francesa, inglesa ou portuguesa. Este é o cenário de um continente marcado pela brutalidade humana em tempos de escravidão. O tráfico de escravizados da África para o continente americano teve início há cerca de 500 anos. Africanos de lugares que atualmente correspondem a Cabo Verde, Angola, Sudão e Moçambique, por exemplo, foram capturados, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil na condição de escravizados. É importante saber que os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravizados e não escravos. Escravidão foi uma condição imposta e não algo natural. Os africanos eram trazidos ao Brasil em navios negreiros ou navios tumbeiros. Mulheres e crianças eram transportadas em compartimentos diferentes daqueles em que ficavam os homens. Essas viagens tinham péssimas condições. Os africanos ficavam acorrentados e amontoados no porão desses navios. A travessia durava meses e eles ainda sofriam com a alimentação escassa, os maus tratos, a sujeira e as doenças. Muitos morriam no trajeto. Os africanos escravizados que sobreviviam à viagem eram encaminhados ao chamado mercado de escravos, onde aguardavam para ser vendidos. No século XIX, esse local no Rio de Janeiro era conhecido como Mercado do Valongo. Entre os séculos XVI e XIX, o número de africanos trazidos à força para o Brasil chegou a 4 milhões. As principais atividades dos africanos escravizados foram a produção de açúcar, algodão, cacau e café, e o trabalho nas lavras de ouro e diamantes, além de serviços domésticos. Entre os serviços domésticos, era comum mulheres escravizadas servirem como amas de leite, que amamentavam crianças de mulheres brancas, e servirem como cuidadoras. Escravos de ganho eram os escravizados que realizavam tarefas como vender produtos e prestar serviços nas cidades. A maior parte do dinheiro recebido por ele era entregue diariamente ao senhor.
como era chamado o proprietário do africano escravizado. Os escravizados viviam em senzalas, galpões escuros, sujos e úmidos, e ficavam acorrentados para evitar a fuga. Eram castigados e apanhavam constantemente, na maioria das vezes com açoite, um tipo de chicote, para se sentirem intimidados e garantir o trabalho e a obediência aos seus senhores. Os castigos eram considerados um espetáculo e eram feitos publicamente. O sistema escravocrata constituiu um dos mais bárbaros objetos de castigo, dentre eles foram açoite, chicote feito de 5 tiras de couro retorcido com nós. Era utilizado para punir pequenas faltas ou acelerar o ritmo de trabalho. Tronco foi o nome dado a um instrumento de tortura e humilhação, onde os escravizados permaneciam presos, indefesos aos ataques de insetos e ratos, com o contato com sua urina e fezes, isolado num barracão até o seu senhor resolver soltar. Correntes no pescoço. Era comum usar grandes e pesadas correntes de ferro que prendiam os escravizados pelo pescoço com o objetivo de evitar fugas. Esse método era usado principalmente durante o transporte entre regiões e causava dor, desconforto e sufocamento. Máscaras de ferro ou máscara de Flandres. Alguns escravizados eram obrigados a usar uma máscara de ferro por dias, causando extremo desconforto e até crises de pânico e ansiedade. Elas podiam deixar queimaduras e grandes cicatrizes. Marca de identificação. Esse doloroso método não era usado só como castigo, mas também para identificar as propriedades de cada senhor. Com ferro quente, chamado ferrete, por exemplo, eles marcavam diferentes partes do corpo dos escravizados, como palma da mão, nádegas e abdômen.